Glória a Deus, queridos, só fazendo um review, desses últimos fins de semana, nós temos sido impactados com uma palavra poderosa que Deus tem dado para nós, Domingo retrasado, o pastor Rubenilson falou de algo muito importante sobre o cuidado do corpo, O cerne da palavra na qual ele pregou era que uma vez que nós cuidamos do nosso corpo físico, do templo do Espírito Santo, nós viveremos e gozaremos do melhor de Deus aqui na terra, juntamente com a nossa família. Domingo passado, o nosso pastor Elson Mota, nosso pastor presidente desta casa, ele pregou uma palavra que fala sobre o secreto, sobre aquilo que nós alcançamos do secreto, sobre os resultados, Ele aponta também sobre, o cerne da palavra era que o resultado, o principal, o que nós ganhamos com o secreto é a sua presença, é a sua intimidade com Deus. E trazendo para este, não saindo muito desse contexto na qual foi falado, eu quero pregar o que está em Hebreus, capítulo 12, verso 1. Acompanhe comigo a leitura ou no telão ou na sua Bíblia. Eu vou ler na versão NVI, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Eu quero falar, o tema da mensagem de hoje é o prêmio da carreira proposta. Amém? Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse assunto. E na Bíblia, queridos, a corrida, ela aparece como uma metáfora da caminhada cristã. Um percurso que exige disciplina, persistência, fé e foco no propósito maior. A caminhada cristã, ela exige essas especificações, a disciplina, a persistência, a fé e o foco no propósito maior. E isso se encaixa perfeitamente com o que vivemos como atletas, sendo amadores ou profissionais. Todo atleta, ele precisa carregar consigo essas premissas. Ser uma pessoa persistente, ser alguém que tem disciplina no seu treinamento, ser alguém que tem fé naquilo que está fazendo e um foco num objetivo maior. Cada treino, cada prova, cada quilômetro exige algo semelhante de nós. Uma vez que nós conhecemos a Cristo, nós precisamos nutrir diariamente uma superação em nós. Superarmos os obstáculos, as adversidades na vida. Nós temos que adquirir dia a dia resistência às dificuldades. E também olhar firme para o objetivo. O secreto, o escritor aos Hebreus, ele fala e nos lembra que a fé é uma maratona. A fé não é uma corrida de 100 metros. A fé é um processo que precisamos galgar e inteiramente procurar em Deus todos os dias, nutrirmos em nosso coração. O que precisamos deixar de lado. O escritor aos Hebreus fala assim, olha, não é, em outras palavras, não é uma corrida de 100 metros. Inclusive, a corrida de 100 metros, ela é a corrida mais esperada de uma Olimpíada. O homem que corre 100 metros em segundos, não sei nem qual é a atual recorde, mas se você não estiver atento, se você liga a TV, senta e já acabou. Quem ganhou mesmo, rapaz? Só na fotocélula que vai ver a cabeça do cara. Então. A corrida que o Senhor nos propõe é uma maratona que exige resistência, que nos exige resiliência naquilo que fazemos, que nos exige nós termos um foco e um objetivo em algo maior. E o escritor aos Hebreus, ele nos exorta e diz que nós precisamos deixar de lado o que nos atrasa para seguir firme no propósito.
deixar de lado aquilo que nos atrapalha para corrermos uma corrida proposta por Deus. Uma maratona, ela pode ser dividida em 3 fases. A corrida que o meu e o seu Jesus nos propõe também possui 3 fases. Eu quero discorrer nesse fim de dia, nessa tarde, com cada um de nós aqui, sobre esses processos, essas fases. E a primeira fase que eu quero falar, que eu quero discorrer aqui, é o primeiro passo. Toda corrida começa com o primeiro passo, não é verdade? Depois vem o segundo e assim vai. Mas, para que haja uma corrida, eu preciso ter o primeiro passo. Eu preciso dar o primeiro passo em direção a Cristo. Eu preciso dar o primeiro passo em direção a tudo aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E aí, esse primeiro passo também coincide com uma fase do primeiro momento com Cristo, que é o início, que é também conhecido como o primeiro amor. É ali, no início da nossa caminhada com Cristo. Assim como em uma maratona, essa fase é marcada pela empolgação. Na Bíblia, o primeiro amor se refere à paixão intensa e devoção inicial que os crentes sentem quando encontram Jesus, caracterizada por um fervor de fé. É uma fase de inocência e dependência, mas pode ser perdida. O primeiro amor, ele nunca pode ser perdido na minha e na sua vida. O primeiro amor, o nosso coração tem que estar queimando dia a dia por Cristo. O primeiro amor não pode ser perdido. E é ali que nós experimentamos coisas maravilhosas em Deus. E é ali, no início da nossa caminhada com Cristo, que a gente está orando, de repente, algo fala aí. Quem falou comigo? Alguém falou comigo. Aí alguém fala, cara, existe um amigo chamado Espírito Santo, ele fala conosco. Uau, ele falou comigo. Amém? Comigo foi assim, eu peguei um susto. Aleluia. E aí, é no momento ali que nós descobrimos que o Espírito Santo fala, que nós nutrimos, que nós começamos, mas tudo isso pode ser perdido. E aí a Bíblia, ela especialmente em Apocalipse, ela nos adverte sobre esse perigo. O que está em Apocalipse capítulo 2, verso 4, ainda na versão NVI diz assim: no entanto, contra você tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso estava passando por um sério problema aqui, queridos. Eles estavam vivendo um cristianismo no automático. Ou seja, eles não persistiram na busca por algo novo em Deus. Eles apenas continuaram. E não, isso aqui já basta isso aqui. Nos versos anteriores, Deus até fala a respeito das virtudes daquela igreja. Deus fala que eles eram um povo que eles estavam resistindo aos ensinos enganosos, aos falsos mestres. No entanto, eles estavam no automático. Se deixamos de fazer, ou ainda estamos fazendo as mesmas coisas, mas sem o mesmo amor, sem o mesmo desejo, devemos seguir o conselho do Espírito Santo àquela igreja que diz em Apocalipse 2:5, portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Há uma dica do Espírito Santo, se você está vivendo e você sente que não tem mais aquele desejo de orar, de ir à célula, de ir à igreja, de buscar a presença de Deus, há algo errado em ti. O Senhor, Ele lhe propõe algo: arrependa-te, converta-te e volte a praticar aquilo que você praticava antes. E volte às práticas que você praticava anteriormente. Não pare. Há uma proposta de Deus, ele conclui dizendo, o Espírito Santo, se
se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro do lugar. Meu Deus, que coisa triste. Então, há uma proposta de Deus. Não pare a sua carreira. Persista, arrependa-te e continue o seu trajeto em Cristo Jesus. É no início que descobrimos o nosso chamado e que é Ele quem nos capacita para esta jornada. É no início que nós descobrimos, e olha o que está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 4 a 6, diz: essa é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa, a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É Ele que nos capacita no trajeto em direção a Ele. É Ele que nos traz a revelação para qual motivo você nasceu. É Ele que lhe dá um propósito para a sua vida. É Ele que lhe traz o entendimento. E aí, continuando ainda sobre esse assunto, 2ª carta de Paulo aos Coríntios 1, verso 21, 22, diz assim, na versão fácil de ler: é Deus que nos confirma junto com vocês em Cristo. E foi isso mesmo, e esse mesmo Deus que nos ungiu. Ele pôs a sua marca em nós para mostrar que lhe pertencemos. E colocou o seu Espírito em nosso coração como garantia de que vai nos dar tudo o que tem prometido. Ele nos capacita e, além de tudo, coloca o Espírito Santo dentro de mim e de você. Nós não estamos sós nessa jornada. Nós estamos com aquele que venceu e nunca perdeu uma só batalha. Então, Ele nos capacita no início ali e no nosso trajeto, todo o nosso trajeto em direção à nova Canaã. Aleluia. Em direção ao propósito maior. O próximo estágio de uma corrida é o meio. O meio também é conhecido como o tempo da perseverança. Ainda, queridos, em relação ao início da carreira cristã, nós temos um fator muito importante que é a empolgação. O companheirismo, sim ou não? No início da sua caminhada cristã, tinham pessoas que estavam com você, sim ou não? Tinham pessoas que pregaram para você e que viraram amigos, se tornaram irmãos em Cristo Jesus. Nós temos os acampamentos, aleluia, né? As conferências, as viagens missionárias e tudo que uma igreja local pode nos proporcionar. Só que à medida que o tempo se passa, vamos crescendo, as novas fases da vida se iniciam para todos e naturalmente nos distanciamos uns dos outros. Compartilhamos a mesma amizade, amamos eles, nossos irmãos, mas por questão de ordem de prioridade, cada um começa a trilhar o seu chamado. Cada um começa a fazer, porque no meio do seu grupo de amigos tinha alguém que era evangelista e que entendeu o seu chamado. Então, meu irmão, o evangelista ele não tem CPF fixo, ele vai embora. Ele só segue, ele só ouve a voz de Deus, é próxima cidade, aleluia. Ele vai embora. O seu amigo evangelista te ama, mas ele não pode ficar junto contigo mais. Porque ele entendeu o propósito. Quantos aqui estão comigo? Aleluia. Sabe o que isso me fala? O seu chamado com Deus tem a ver com um todo, que é a igreja, amém? Mas a execução dele tem a ver com você. A execução do seu chamado não depende, deixa eu dizer uma coisa para você, não dependa do seu congregar, não dependa da sua salvação a outros.
Não coloque o seu congregar, o seu adorar a outros. Você precisa nutrir. É você que precisa colocar o balde no poço e puxar. É você que precisa dia a dia buscar o Senhor. Mas uma vez que eu estou nutrido, eu vou ter como ajudar o meu próximo, amém? Lembra do avião? Coloque a máscara em... E depois? No próximo. Você é prioridade no sentido do seu chamado e da salvação. Então, Cristo nos chama para uma fase na qual Ele vai nos capacitar para vivermos e transpormos barreiras. Aleluia. Então, agora as prioridades, como eu falei, elas são outras. E aí, como numa corrida, você já viu a corrida de São Silvestre, né? No início lá tem Batman, tem Superman, tem Homem-Aranha, tem aquele da placa Filma Eu, né? Tal. Tem a última que eu vi era um trenzinho, eram 7 peões. Eu falei, esses caras não vão correr nem 100 metros, era um trem, eles estavam em trem. Era o trem não sei de onde lá. E aí outros lá, né? Tem muitos. Então, eles estão lá, tem aquela empolgação, é o início, a corrida e tal, só que tem quilômetros para frente, né? E aí dá largada, né? E todo mundo, aí tem aquela imagem, né? E tal, da cidade, aquela galera não corre, acho que não corre 100 metros, não corre. O cara do Batman já está doido para tirar a fantasia, não aguenta mais, está calor, né? E o Homem-Aranha também já está doido para ir embora. Então, mas ali, conforme a corrida, você vai ver os grupões, tal. Primeiro quilômetro, você ainda consegue ver os grupões ainda. Mas, à medida que a corrida ela vai prosseguindo, você vai vendo as imagens aéreas, aqueles grupões vão diminuindo, né? E vão se afastando. Lá pela metade da corrida, você vê os corredores de elite ali, sozinhos, correndo. É no meio que muitos atletas aproveitam para hidratar e fazerem de tudo para não diminuir o ritmo da corrida. Por isso que os escritores hebreus, ele fala para nós, prossigamos com perseverança. E perseverança significa, na visão bíblica, significa uma persistência, uma firmeza, sem desistir diante das dificuldades. É um chamado para não se desviar do caminho, mantendo o foco nos objetivos e confiando em Deus para alcançar o que foi proposto. Dizer uma coisa para mim e para você, aleluia, há um prêmio esperando para cada um de nós. Há um prêmio da parte de Deus, mas aqueles que perseverarem verão esse prêmio. Aqueles que se mantiverem firmes diante das adversidades que virão. Para muitos, o meio pode representar a desistência de sua fé. No entanto, para aqueles que dizem, só mais 1 quilômetro. Só mais 1 quilômetro. Mais de 10 metros eu consigo. Só mais 1 quilômetro, eu não vou parar. Está pesado, mas eu não paro. Só mais 1 quilômetro. Só mais 1 quilômetro. Só mais 1 quilômetro. Aqueles que permanecem, aqueles que são persistentes, esses alcançarão o favor do Rei. Aqueles que não param. É no meio que descobrimos que nosso Deus, Ele nunca nos abandona, aleluia. Ele sempre está conosco por onde nós andarmos. Josué 1:8 diz, não fui eu que os ordenei a você. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Está pesado. Ele está contigo. Ele não te abandona. Ele está com você. Aleluia. Aleluia. É no meio que aprendemos a ter paciência. E aprendemos a compartilhar o que temos com os outros. Romanos 12, de 12 a 13, aliás, diz assim: alegremos-nos na perseverança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Dizer uma coisa para você: quando você descobre que no meio da sua caminhada, aleluia, o Deus da sua provisão, Ele se revela a ti, e você começa a se alimentar desse Deus, e você começa a entender que não tem a ver com as forças da sua perna, mas tem a ver com aquilo que Ele coloca em você. Você vai poder dizer na sua caminhada: meu irmão, não desacelera não, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Não para, não para. Eu vou te carregar mais 1 quilômetro, mas não para. Só para aqueles que decidem perseverar. Só para aqueles que decidem permanecer. Aleluia. Quando reconhecemos o Deus da nossa provisão, aleluia, Ele nutrirá em nós a força para prosseguir. E também para as pessoas que estiverem ao nosso redor. É quando você olha para o lado e vê as pessoas diminuindo a carreira, mas você diz: vamos lá, meu irmão, não pare, não desista. É no meio. O meio é o tempo de sermos forjados. E também é o tempo de muitas lutas internas. É no meio que as muitas vozes querem nos fazer parar. É no meio que nos deparamos com um cansaço. E também é no meio que as pernas começam a pesar. E a mente começa a guerrear com você e lhe fazer perguntas como: não é melhor parar e descansar um pouco e depois retornar à sua carreira? Não é melhor parar? Para um pouco. Tu está muito cansado. Para com isso. Deixa isso de mão. Descansa. Alguém vai fazer por você. Para. A outra pergunta que a mente nos faz: será que vale a pena todo este desgaste? Eu estava dizendo pela manhã, faziam 15 dias, mas hoje pela manhã, glória a Deus, ela resolveu me responder. Estava fora de área, mas já fazia 15 dias que eu não falava com a minha mãe. E ontem, enquanto eu tentava falar com ela, não conseguia, o Espírito Santo me lançou uma pergunta e falou assim: e aí, valeu a pena? Ela está lá e você aqui. Eu falei: Senhor, 13 anos o Senhor me trouxe para cá. 13 anos eu tenho vivido e ouvido a Tua voz, Senhor. 13 anos eu estou aqui e tenho vivido promessa do Senhor e tenho vivido milagres do Senhor. Senhor, valeu a pena sim, Senhor. Senhor, eu não retrocedo, eu não volto atrás, porque o Senhor colocou em mim uma convicção que os meus olhos verão a Tua face. Então, a mente vai te lançar essa pergunta. As vozes do inimigo vão lançar: será que vale a pena todo esse desgaste? A mente, o inimigo, ele lança outra pergunta: será que o prêmio vale a pena? Será que o prêmio vale tanto assim para que você se desgaste desse jeito? Você está aí correndo. Filipenses capítulo 2, verso 16, diz assim: anunciando-lhes a mensagem que dá vida,
Dessa forma, eu poderei me orgulhar no dia em que Cristo voltar e em ver, aleluia, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Valeu a pena você abrir a sua casa. Valeu a pena você sair da sua casa para discipular pessoas. Valeu a pena você sair da sua casa, do seu comodismo e ir atrás dos perdidos, porque os seus olhos verão o Rei. Valeu a pena, vai valer a pena todo o esforço, porque Ele é fiel. Ele é fiel e Ele não falha em sua promessa. Paulo diz, olha, eu verei o meu Cristo, e eu verei, e eu saberei que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aleluia. Quando nossos olhos verem o Rei, nós saberemos que tudo valeu a pena. Aleluia. Não desista. Há algo maior aguardando cada um de nós. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo ele nos fala da importância de correr para algo que vale a pena. Aleluia. Dizer uma coisa para você: eu não corro por carro novo, eu não corro por mansões, eu corro para ver os olhos daquele que me chamou, porque se eu correr para Ele, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Aleluia. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém tocará na tua coroa. É só você que vai tocar naquele dia. O seu galardão está lhe aguardando naquele dia, para aqueles que permanecem firmes na carreira com Cristo. Aí, na corrida, estrategicamente, os organizadores de uma corrida, eles colocam ali na metade da corrida, aqueles colaboradores, que você vai passando e ele oferece uma água, né? Assim, agora oferece até banana, porque, né? A galera come correndo, negócio sério, né? Beta-caroteno, eles comem potássio, banana, eles estão correndo comendo banana, beleza. Porque ali, queridos, há uma explicação. Na metade da corrida, naturalmente, o corpo do atleta já consumiu muita proteína ali. E você precisa repor aquela proteína. Mateus 6:6, aleluia. Entra no teu quarto, repõe. repõe. Há algo te esperando no Mateus 6:6. Há algo te esperando. E aí, você começa a nutrir, porque se você não se nutrir naquele momento ali, o seu corpo começa a consumir das reservas, e aí é perigoso. Aí o atleta, ele corre risco de até desmaiar, até antes do final dessa corrida. Na corrida da vida, tem um manancial que nos espera, aleluia. Para aqueles que estão correndo, para aqueles que estão correndo, para aqueles que estão a plena corrida, o Senhor tem um manancial que nos espera, e que nele, na corrida cristã, Deus vai nos nutrir. Por isso ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aleluia. Ainda em João 7:37-38 diz assim: no último dia e mais importante dia da festa, aleluia, Jesus disse a todos: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva correrão do
coração de quem crê em mim. Assim diz as Escrituras. No decorrer da sua caminhada, da sua carreira com Cristo, há um manancial. Há um manancial que segue. E aqueles que bebem, decidem beber desse manancial, eles vão ser nutridos para alcançar caminhos mais altos, caminhos mais distantes do Senhor. É no meio que o desgaste acontece, sim, mas também é no meio que Ele renova nossas forças. É no meio da nossa caminhada que nós buscamos ao nosso Deus da provisão e Ele nos renova. Por isso está em Isaías capítulo 40, verso 29 a 31, diz assim, olha na versão fácil de ler, diz assim: Ele dá força ao cansado e enche de poder o fraco. Os jovens se cansam e ficam fracos, até os adolescentes ficam exaustos e caem. Mas aqueles que confiam na ajuda do Senhor encontrarão novas forças. Voarão como águia, correrão sem cansarem, andarão sem nunca perderem as forças. Aqueles que se mantêm firmes na corrida com Deus e que decidem beber da água que é Ele, permanecerão e não se cansarão. Sabe o que isso me fala? Se eu estou fazendo algo para Cristo e está pesando, tem algo errado. Porque a palavra está me dizendo que eu não me cansarei, que eu permanecerei. Então, se está cansado, você está na metade da sua corrida. É tempo de renovar as forças. É tempo de beber dele mais intensamente. Não é de vez em quando, é todo dia tem água fresca para nós. Todo dia tem um manancial nos esperando para bebermos dele. É no meio que descobrimos que não dá para cortar caminho. Só chegarão ao final da corrida aqueles que cumprirem os requisitos dessa corrida. Por isso Paulo, ele escreve a Timóteo, capítulo 2, verso 5, da mesma forma, nenhum atleta é coroado se não competir de acordo com as regras. E para nós, o principal regra é santidade. Para nós que corremos a carreira de Cristo, a santidade precisa ser seguida diariamente. 1 Pedro, capítulo 1, 15 a 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, na nossa caminhada com Cristo, nós temos que nutrir santidade dia a dia. Não andar com os antigos costumes, mas sobre uma nova visão que Deus nos deu. Se antes adulterava, agora não. Se antes vivia na prática de uso de qualquer coisa ilícita, agora não. Eu vivo um novo padrão. O Senhor é santo e poderoso. Ele me chamou também para ser santo assim como Ele é. Então, eu preciso entender que na prática dessa corrida, a santidade precisa ser vivida. E é interessante que a palavra santidade significa separado. Um atleta, em suma, é uma pessoa solitária, queridos. Ele tem pessoas que os auxiliam ele. Ele tem um treinador, ele tem a pessoa que cuida da alimentação dele, ele tem a pessoa que vai cuidar da parte física, né? Se ele está sentindo alguma dor, algum desconforto, aquela pessoa cuida dele. No entanto, para ele alcançar o objetivo, que é a medalha de ouro, ele precisa treinar. E todas as vezes ele vai estar só, correndo a carreira proposta. Alguém ensinou como ele deve correr. Alguém falou, tem que correr assim, a postura é essa, beleza, eu vou correr. Se ele não correr, ele não alcança. Queridos, para nós
que somos seguidores de Cristo, nós somos rodeados por nuvens de testemunhas, pessoas que agregam tanto em nossas vidas, que nos ensinam práticas espirituais, que nos levarão a alcançar novos objetivos em Deus. No entanto, a busca, a intimidade, a recompensa é no individual. Não dá para cortar caminho. Temos que passar pelo caminho, senão não chegaremos ao prêmio maior. Não dá para cortar caminho. Por isso, João capítulo 14, versos 5 e 6, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É seguindo o caminho que nós alcançaremos, que nós chegaremos à linha de chegada. E o fim é o prêmio máximo daquele que não desistiram. É o prêmio máximo daqueles que não olharam para trás. São aqueles que puseram as mãos no arado e não desistiram e se tornaram aptos para a obra. Só chegarão ao fim aqueles que estiverem com o seu alvo definido. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nos tempos de Paulo, quando os atletas ganhavam uma prova, eles recebiam uma coroa feita de galhos de arruda, que logo se estragava. Paulo nos fala do que é um prêmio eterno. Para que prossigamos ao fim, precisamos de disciplina e domínio próprio. Vou dizer uma coisa para você: as medalhas da próxima Olimpíadas já estão sendo ganhas, inclusive agora. As pessoas que vão disputar as provas da próxima Olimpíada estão treinando inclusive agora. Não tem domingo, não tem segunda, não tem feriado, não tem chuva, não tem nada para eles. Eles estão treinando dia a dia. E para receber algo que perecerá. Meu Deus do céu. 1 Coríntios 9, 25, 27 diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que em tudo que prega seja pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ah, meu Deus. O atleta precisa ter disciplina, foco e fé naquilo que ele almeja. O apóstolo Paulo está nos falando de uma carreira, como uma jornada da vida cristã, que exige disciplina, esforço, fidelidade a Deus, comprometimento. Uma corrida atlética onde se deve perseverar até o fim para alcançar o prêmio eterno. Aleluia. Mas qual é a promessa para cada um de nós? É o que está em Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, aleluia, e me sentei com meu Pai no seu trono. Ainda em Apocalipse 2, 7 diz
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Fique de pé. No reino de Deus, o vencedor não é quem chega por primeiro, e sim quem completa a carreira proposta. Porque há muito outros iniciaram a sua carreira, guardaram a sua fé, persistiram até o final e concluíram a sua carreira. Aleluia. Sabe, queridos, a exemplo da parábola dos trabalhadores, nós receberemos o nosso galardão. Não importa quem já iniciou lá atrás, aleluia. Nós estamos na nossa plena carreira aqui. Este é o nosso tempo. E nós receberemos da parte de Deus aquilo que Ele nos promete, aleluia. Por isso, em Romanos 8, 37 a 39 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que o meu caminho está estabelecido, nada me separará. Tendo conosco essa convicção, nós vamos viver e combater como Paulo nos ordenou. Mas sabe o que é interessante, queridos? Que no dia daquela prova, os atletas que ganharam o primeiro, segundo e terceiro lugar estão ali para subir, uns para o mais alto lugar, outros para o segundo e terceiro. E ali, quando aquele atleta vai receber a medalha de ouro, é anunciado: agora o atleta fulano de tal, o recordista, o atual recordista dessa prova, vai estar entregando a medalha de ouro ao atual campeão. Aleluia. 2 Timóteo 4:8 diz, na versão fácil de ler, diz assim: participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. Agora, a coroa da vitória, que é a recompensa daqueles que são declarados justos diante de Deus, está esperando por mim. E ele diz assim: esta coroa que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. O rei lhe coroará. E ele diz: não somente a mim, mas também a todos aqueles que com amor têm guardado a sua vida.